A sequência dada como parente mais próximo do SARS-CoV-2, HTG13, não é um vírus real. É uma falsificação. Foi feito inserindo manualmente uma sequência genética em um banco de dados, para criar uma história de capa para a existência do SARS-CoV-2, que é muito provavelmente uma quimera de ganho de função produzida no Instituto de Virologia de Wuhan e foi ou vazado por acidente ou intencionalmente liberado. O reservatório animal do SARS-CoV-2 nunca foi encontrado. Esta não é uma teoria da conspiração. É uma conspiração criminosa real, na qual as pessoas conectadas ao desenvolvimento do mRNA 1273 da Moderna estão diretamente conectadas ao Instituto de Virologia de Wuhan em sua pesquisa de ganho de função por muito poucos graus de separação, se houver. A trilha de documentos está bem estabelecida. A teoria do vazamento de laboratório foi suprimida porque puxar esse fio leva à conclusão inevitável de que há evidências circunstanciais suficientes para vincular Moderna, o NIH, o HIV e a vacina e a criação do vírus. Em um país saudável, isso teria levado imediatamente ao maior caso de rico, causa coletiva, e assassinato em massa do mundo. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, X. Zengli e Stephanie Bancel, e seus cúmplices, teriam sido indiciados e processados em toda a extensão da lei. Em vez disso, bilhões de dólares de nossos impostos foram concedidos aos perpetradores. O FBI invadiu a Lurie Medical em Shelby Township, ao norte de Detroit, para verificar um caso de curas fraudulentas de Covid-19. O tratamento que eles estavam usando? Vitamina C intravenosa. Um antioxidante que, conforme descrito acima, é um tratamento totalmente válido para a sepse induzida por Covid-19, de fato, agora faz parte do protocolo MATR mais avançado pelo Dr. Paul E. Marik. A FDA proibiu a ranitidina, Zantac, devido a uma suposta contaminação por NDMA, N-nitrosodimetilamina. A ranitidina não é apenas um bloqueador de H2 usado como antiácido, mas também tem um poderoso efeito antioxidante, eliminando os radicais hidroxila. Isso lhe dá utilidade no tratamento do Covid-19. A FDA também tentou retirar das prateleiras a N-acetilcisteína, um suplemento de aminoácidos e antioxidante inofensivo, obrigando a Amazon a removê-la de sua loja online. Isso nos deixa com uma pergunta assustadora: o FDA suprimiu conscientemente os antioxidantes úteis para o tratamento da sepse por Covid-19 como parte de uma conspiração criminosa contra o público americano? O sistema está cooperando e ajudando os piores criminosos da história da humanidade, e está suprimindo ativamente tratamentos e terapias não vacinais para nos obrigar a injetar produtos desses criminosos em nossos corpos. Conclusões: a atual pandemia foi produzida e perpetuada pelo sistema, por meio do uso de um vírus projetado em um laboratório chinês de guerra biológica conectado ao ELP, com a ajuda de dólares dos contribuintes americanos e experiência francesa. Por meio de um vazamento ou uma liberação intencional do Instituto de Virologia de Wuhan, uma cepa mortal de SARS agora é endêmica em todo o mundo, depois que a OMS, o CDC e as autoridades públicas minimizaram os riscos e, em seguida, incitaram intencionalmente o pânico e os bloqueios que colocaram em risco a vida das pessoas, a sua saúde e seus meios de subsistência. Isso foi então usado pela classe aristocrática totalmente depravada e psicopata que nos governa como uma desculpa para coagir as pessoas a aceitar um veneno injetado que pode ser um agente de despovoamento, um agente de controle e pacificação da mente na forma de uma poeira inteligente ou injetável, ou ambos. Eles acreditam que podem se safar usando como arma o estigma social da recusa da vacina. Eles estão incorretos. Seus motivos são claros e óbvios para qualquer um que esteja prestando atenção. Esses megalomaníacos invadiram os fundos de pensão do mundo livre. Wall Street está insolvente e tem uma crise de liquidez contínua desde o final de 2019. O objetivo agora é exercer controle físico, mental e financeiro total e de amplo espectro sobre a humanidade antes de percebermos o quanto fomos extorquidos por esses maníacos. A pandemia e sua resposta serviram a múltiplos propósitos para a elite, item esconder uma depressão provocada pela pilhagem usurária de nossas economias conduzida por capitalistas de aluguel e proprietários ausentes que não produzem absolutamente nada de valor para a sociedade, item destruindo pequenos negócios e erodindo a classe média. Item transferir trilhões de dólares de riqueza do público americano para os bolsos de bilionários e interesses especiais.
Item engajar-se em negociações com informações privilegiadas, comprando ações de empresas de biotecnologia e vendendo a descoberto empresas físicas e de viagens, com o objetivo de desmoronar o comércio e o turismo face a face e substituí-los por e-commerce e serviliência. Criar um casus belli para a guerra com a China, encorajando-nos a atacá-los, desperdiçando vidas e tesouros americanos e levando-nos à beira do Armagedon nuclear. Item estabelecer estruturas tecnológicas e de biossegurança para controle populacional e cidades inteligentes ou tecnocratas socialistas, onde os movimentos de todos são despoticamente rastreados, tudo em antecipação à automação generalizada, desemprego e escassez de alimentos, usando o falso disfarce de uma vacina para obrigar a cooperação. As elites estão tentando subir a escada, apagar a mobilidade ascendente de grandes segmentos da população, abater oponentes políticos e outros indesejáveis e colocar o restante da humanidade em uma coleira apertada, racionando nosso acesso a certos bens e serviços que eles consideram de alto impacto, como o uso de automóveis, turismo, consumo de carne. Assim por diante. Naturalmente, eles continuarão a ter seus próprios luxos, como parte de um rígido sistema de castas semelhante ao feudalismo. Por que é que eles estão a fazer isto? Simples. As elites são neomalthusianas e acreditam que estamos superpovoados. E que o esgotamento dos recursos fará com que a civilização entre em colapso em questão de poucas décadas. Eles não estão necessariamente incorretos nessa crença. Estamos superpovoados e consumindo muitos recursos. No entanto, orquestrar uma tomada de poder tão horrível e assassina em resposta a uma crise iminente demonstra que eles não têm nada além do maior desprezo por seus semelhantes. Aos que estão participando dessa farsa nojenta sem entender o que estão fazendo, temos uma palavra para vocês. Pare. Você está causando danos irreparáveis ao seu país e aos seus concidadãos. Para aqueles que podem estar lendo este aviso e têm pleno conhecimento e compreensão do que estão fazendo e como isso prejudicará injustamente milhões de pessoas inocentes, temos mais algumas palavras. Maldito seja o inferno. Você não destruirá a América e o mundo livre e não terá sua nova ordem mundial. Nós vamos garantir isso.